Olá, meus queridos, amáveis alunos, tudo bem? Meus lindos, hoje vamos estudar o livro de Geografia. Vamos começar a estudar a unidade 4, Lugares e Paisagens, página 76. Vamos observar a imagem, tá? A imagem abaixo, tá? E vamos responder. A imagem mostra uma paisagem. O que você observa? O que as pessoas estão fazendo? O que existe nesta paisagem, que também existe no lugar em que você vive? Está bem? Vamos pensar, vamos observar e responder. Agora vamos para o capítulo 1, o bairro e suas paisagens. Página 73. Não, página 78. A tia não está enxergando direito. Observando o bairro. Quando damos a alguém nosso endereço, ou seja, o nome da rua e o número da moradia, também mencionamos o bairro onde moramos. Veja a seguir o desenho de um bairro. Escolha dois locais do bairro da imagem e trace um trajeto ligando um local ao outro. Tá? Vocês vão ligar um local ao outro, tá? Trace um trajeto ligando um local ao outro. Cite os pontos de referência para chegar a um deles, explicando qual é o trajeto. Tá bom? 2. Há elementos em seu bairro que não estão na imagem? Há elementos em seu bairro que não estão na imagem? Quais? Agora vamos para a página 79. O que é um bairro? O que é um bairro? O que é um bairro? O bairro é cada uma das partes em que se divide uma cidade, tá? Tem a cidade, que é o centro, e vários bairros. Tem os bairros mais próximos, tem os bairros mais distantes, tá? O bairro onde moramos é o espaço da cidade no qual estabelecemos mais relações, pois ali estão as ruas que mais conhecemos, o comércio que frequentamos e as pessoas com as quais mais convivemos. Em um único bairro pode haver diferentes paisagens. Observe as fotografias a seguir. Tá, vamos ver aqui a fotografia. Paisagem com elementos naturais. No bairro Gleba Palhano, Londrina, Paraná. A fotografia de 2015, tá? Aqui, paisagem com predomínio de elementos humanizados no bairro Gleba Palhano, Londrina, Paraná, 2015, tá? Aqui há uma diferença, né? Que é elementos naturais do bairro, há elementos naturais e aqui há elementos humanizados. Ambas fotografias são de 2015. Além de tamanhos diferentes, os bairros têm paisagens diferentes.
Alguns contam com um maior número de moradias, outros se destacam pelo movimento e uma grande quantidade de estabelecimentos comerciais. Existem também bairros nos quais há várias indústrias, né? Na maioria dos bairros, podemos encontrar residências, tá? Áreas comerciais e industriais, tá? Existem bairros residenciais, bairros comerciais e industriais, tá? Mas também podemos encontrar residências. Qual das imagens mais se parece com o bairro onde você mora? Aqui é um bairro residencial, né? No bairro de Alto Bela Vista, em São Goiânia, Minas Gerais. Aqui, lojas no bairro de Santo Antônio, tá? Recife, Pernambuco. Galpões de fábrica no bairro de Brás, em São Paulo. Fotografia de 2015. Só voltando aqui para a fotografia 1, que ficou assim meio que difícil falar aqui para da minha vista. São Gotardo, tá? Fica em Minas Gerais. É um bairro aqui, né, residencial. Pois é, há bairro que tem mais comércio, né? E outros bairros que tem fábricas, tá? Fábricas, indústrias, tá bom? São chamados de bairro industrial, tá? E de comércio, bairro comercial. Aqui em Belém temos, né? Lá o comércio e também tem residência. Que fica assim, geralmente nos prédios, né? Agora vamos para a página 80, cartografar. Observe as imagens a seguir. A imagem 1 é uma fotografia aérea, tá? Vista de cima para baixo. A imagem 2 mostra uma representação do mesmo local da imagem 1. Uma planta cartográfica, ou seja, tá? O desenho do espaço, tá? O desenho do espaço visto de cima para baixo, tá? Uma visão aérea da Praça Jorge Lacerda, na região central de Pomerode, Santa Catarina, tá? 2017, essa fotografia. Tá. Responda às questões. 1. Que espaço foi representado pela planta cartográfica? Resposta. 2. Que visão foi utilizada para fazer essa representação? Chamamos de visão vertical, tá? Que é aquela visão vista de cima para baixo. Vertical. 3. Na planta cartográfica, algumas cores foram utilizadas para representar os elementos mapeados. Quais são elas? Aí vocês vão dizer as cores, né? Por exemplo, cores verdes para representar a vegetação. Cinza claro para representar as ruas, tá? E assim vocês vão falando, tá bom? Assim por diante. O marrom e vermelho para representar a construção. E assim vocês vão falando, tá? Sobre as cores, tá? As cores utilizadas. Bem, quarto. Que elementos mapeados na planta cartográfica também existem no lugar em que você vive?
que elementos mapeados na planta cartográfica também existem no lugar em que você vive. Atividades. Agora vamos para a página 81. Número 1. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. O que é o bairro? É muito bom falar e ouvir falar do bairro em que moramos ou em que nascemos, tá? Nesse lugar, construímos as relações do nosso dia a dia, andando pelas ruas do bairro. É comum reconhecermos as pessoas que por ali circulam, perto de casa. Cumprimentamos os vizinhos, tá? Na padaria da esquina, conhecemos os produtos, sabemos os nomes da rua, tá? Sabemos os nomes das ruas e o que iremos encontrar nelas. Essas coisas nos fazem sentir em casa. Se vivemos muito tempo, se vivemos muito tempo em um bairro, temos a sensação de dominar aquele espaço com a nossa própria casa. Agora vamos às perguntas sobre o texto. Acima. Qual é o nome? Na verdade, também é sobre o bairro onde você mora. Qual é o nome de seu bairro? B. O que você mudaria no bairro onde mora? 2. Como são as ruas do bairro onde se localiza a escola em que você estuda? Elas precisam de manutenção? Como são as ruas do bairro onde se localiza a escola em que você estuda? Elas precisam de manutenção? Tá? Só voltando à pergunta. 3. Pesquise alguns serviços públicos do bairro onde mora. Há linhas de ônibus que atendem ao bairro? Para onde elas levam? Página 82. Paisagem e mudança. No bairro onde moramos, podemos perceber alterações na paisagem. Algumas casas são demolidas, outras construídas. Uma rua é calçada, um jardim é plantado ou uma árvore é cortada, por exemplo. Todas essas mudanças são feitas para atender às necessidades das pessoas. Elas modificam os espaços para atender às suas necessidades de moradia ou alimento, por exemplo. Por meio do trabalho, retiram da natureza aquilo que necessitam ou modificam a paisagem ao longo do tempo. Observe a sequência de imagens que apresenta exemplos dessas transformações no espaço. Tá? Porto do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2011. Olha como era. E olha como é a fotografia em 2015. Porto do Rio de Janeiro, 2015, tá? Houve modificação, né? Ponte, já vou saber, Benjamin Constant, Manaus, Amazonas, tá? De 1901 a 1902, olha como era. Olha como está em 2015. Houve uma modificação, né? Bem maior, né? Bem, você já observou mudanças nas paisagens no lugar em que mora, né? Ou estuda.
Conte para os colegas e para o professor a forma pela qual os seres humanos se relacionam com a natureza e transformam as paisagens bastante diversificadas. Essas modificações podem variar, por exemplo, de acordo com as características naturais do local e com as necessidades das pessoas em cada sociedade. Número 1. Atividades. Observe a sequência de fotografias da cidade de Brasília, no Distrito Federal. Dos momentos diferentes. Desculpe, em 2 momentos diferentes. Depois faça o que se pede, tá? Olha como era antes, tá? Em 1959. E na fotografia 2, em 2014, tá? Vamos lá. Que mudanças você observa na paisagem entre a primeira e a segunda fotografia? Então, vamos observar aqui a fotografia 1 e 2 tá? Para vocês perceberem qual foram as mudanças, tá? Um exemplo aqui, por exemplo, tá? Aqui os prédios, tá? Estavam sendo construídos. Aqui já estão concluídos, tá? As ruas aqui, tá? Elas há mais concentrações, há construções de ruas e avenidas, tá? Aqui as ruas já estão pavimentadas, não é verdade? Enfim, aqui também já tem área verde, aqui não tinha, tá? As árvores foram plantadas, aqui não tem, tá? E vocês vão observando essas mudanças, tá bom? 2. Observe o bairro onde você mora. Há algum elemento que está sendo modificado? Por quais modificações ele está passando? Então, crianças, vamos responder essas questões, tá? E nós vamos ficando por aqui na página 83. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade, tá? Um beijo, fique com Deus. Muitas saudades de vocês, tá bom? Muitas saudades. Beijo.